Em geral, a temperatura normal média do ser humano fica entre mais ou menos 36,7 e 37 graus. E essa temperatura acaba aumentando com o exercício físico, que é o que a gente vai estudar nessa aula. Durante o exercício, existe um grande aumento do metabolismo energético. E o calor é o principal subproduto desse metabolismo. Durante o exercício, a temperatura pode chegar até 38 ou 40 graus centígrados. E o corpo possui mecanismos de controle fisiológico dessa temperatura. Aqui temos os valores nominais, né? Em repouso e em exercício, mostrando então esse grande aquecimento. Os principais fatores que determinam a intensidade da produção do calor são o metabolismo basal, um valor que a gente vai estudar mais para frente, que é MET igual a 1, o metabolismo adicional do exercício através da contração muscular e também o metabolismo adicional através da sinalização de hormônios como adrenalina e noradrenalina liberados durante o exercício e o aumento da atividade do sistema nervoso autônomo também induzido pelo exercício físico. Essa tabela ajuda a gente a compreender melhor o conceito de atividade física, que é o aumento do metabolismo, né, daqueles valores de repouso que é igual a 1 MET. Então, dá uma olhada na tabela e vê como que diferentes tipos de atividade física podem aumentar o metabolismo basal. Correr a 8 km por hora acaba aumentando em 8 vezes o metabolismo. E correr a 13 km por hora pode aumentar até 12 vezes o metabolismo e, consequentemente, a produção de calor. Mais de 80% do calor produzido ocorre nas mitocôndrias num fenômeno conhecido como desacoplamento mitocondrial. Tá? Então aqui a gente tem a membrana mitocondrial interna, a membrana mitocondrial externa e aqui o espaço intermembrana. Nós temos então na membrana mitocondrial interna, tá, uma série de proteínas cujo objetivo é bombear prótons, tá, para esse espaço intermembrana. E aí esse gradiente de prótons acaba sendo utilizado pelo complexo 5 mitocondrial para sintetizar ATP. Tá? Mas esse não é um processo perfeito. Parte desses prótons, uma pequena parte desses prótons, acaba escapando então pela membrana mitocondrial externa através de que chamamos de poros mitocondriais. E esse escape então da membrana mitocondrial externa é responsável pela produção de calor. Tá? Então, quando nós fazemos exercício, todo esse ciclo é acelerado. Então, durante o exercício, a gente precisa produzir mais ATP para a contração muscular e outros trabalhos da célula muscular, como por exemplo o potencial de membrana e a captação de cálcio do retículo sarcoplasmático, mas ao mesmo tempo a gente acaba tendo também um aumento da produção de calor. Tá? O que é muito interessante, porque a gente tem que lembrar que o calor é um dos fatores que influenciam a velocidade das enzimas. Então, quando o calor aumenta um pouquinho, existe aumento do metabolismo enzimático, o que acaba sendo benéfico para o exercício, cujo objetivo é produzir mais ATP, tá? Para a gente manter esse exercício por mais tempo. Vocês podem usar a função pausa para estes slides textuais. A maior parte do calor produzido no corpo vem de órgãos profundos, como o fígado, o coração e o cérebro, e dos músculos quando a gente está fazendo exercício. Então, para que o corpo perda calor, a gente tem que respeitar a segunda lei da termodinâmica, onde o calor se transfere sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Tá? Assim,
a eficiência da perda de calor do ambiente é determinada aqui quase exclusivamente por dois fatores. Então, a velocidade que a gente transfere esse calor central para a pele e a velocidade da transferência desse calor da pele para o meio ambiente. O fator número um acaba dependendo muito de condições individuais, tanto que a individualidade é um princípio de treinamento. E o fator número 2 depende de condições ambientais, como a temperatura e a umidade relativa do ar, e também o tipo de roupa que a gente está usando, que serve para que tem que ser um bom vestimento para permitir essas trocas de calor. Então, só para exemplificar para vocês como as condições ambientais podem influenciar então na nossa perda de calor, quando o clima está muito quente, acaba ficando mais difícil a gente trocar calor com o ambiente. Então, a probabilidade é que a gente aqueça mais. E quando a umidade relativa do ar está muito alta, existe uma dificuldade da sudorese. Então, o nosso suor acaba não sendo efetivo. E o suor é o nosso principal mecanismo de dissipação do calor. Nós, seres humanos, evoluímos para correr longas distâncias no calor do meio-dia. Bom, chegamos então ao final dessa aula. Pode deixar os seus comentários, tá? Aqui embaixo do vídeo que eu respondo. E não se esqueçam de seguir as novidades do laboratório no nosso site e no nosso Instagram. Tchau!